Olá pessoal, estamos de volta para cumprir o prometido. E vocês me botaram uma pressão grande, a ansiedade para saber se efetivamente eu vou conseguir demonstrar a nossa causa raiz, derrubar essa nossa crença limitante, é enorme pelo que eu estou vendo de vocês. Mas pessoal, não se preocupem, eu não vou desapontá-los. Bom pessoal, então vou só fazer uma pequena recapitulação. Na apresentação anterior, eu, a partir de um evento que ocorreu na humanidade em relação a fracassos de prazo, eu fiz um passo a passo para demonstrar como é que eu cheguei à conclusão que existia uma causa raiz para o nosso atual fracasso no atendimento de prazos de projetos. E acabei a apresentação declarando que a nossa crença limitante é acreditarmos que se nós gerenciarmos muito bem um projeto, isto será o suficiente para que não tenhamos desvios de prazo. Esquece, pessoal. Então agora, pessoal, eu vou começar a finalmente desvendar esse mistério. Vou começar por um exemplo que não vai gerar com certeza controvérsia, discussões. Pronto, está aí. Vamos supor que eu seja a pessoa responsável pela operação de execução de 30 eixos iguais a este. E preciso da ajuda de vocês. Esses eixos têm um diâmetro nominal de 25 milímetros. A minha verba está curta. E me foi oferecido esse torno mecânico e este torno CNC. Verifiquei a documentação dos mesmos e os dois estão certificados, calibrados e aferidos. Para executar 30 eixos destes com o diâmetro nominal de 25 milímetros, quais dos dois tornos vocês me sugerem? Veja bem, tanto o torno mecânico como o torno CNC, os dois tornos estão aferidos, calibrados e estão certificados em dia, ou seja, eles estão capacitados para executarem as suas operações dentro das suas especificações. Eu sei, vocês devem ter uma série de perguntas para fazer para mim. E com certeza, se não todos, quase que todos vocês, têm uma pergunta básica para me fazer. Qual é a tolerância desse eixo? Opa! Pessoal, olha a importância disso. Vocês estão me cobrando que eu informe para vocês qual é a tolerância que eu tenho para produzir esses eixos. E nada de novo aí, vocês estão com razão. Peço desculpas até por não ter informado essa informação que é fundamental. Sem ela, praticamente fica impossível vocês escolherem um desses equipamentos. E aí vem o ponto fundamental, pessoal. Eu vou tirar daqui esses equipamentos. Eles não são importantes na nossa conversa agora. Eles foram só para exemplificar. Nenhum de nós tem dúvidas que ao fazer 30 eixos iguais a este, tanto que se eu utilizasse um torno mecânico ou um CNC, eles terão variabilidade. Então sim, nós temos que trabalhar com uma tolerância. Porque a gente sabe que todo e qualquer processo tem variabilidade. No nosso caso, podemos citar algumas fontes dessa variabilidade. A variabilidade do equipamento, tanto faz que seja o CNC ou o torno mecânico. A variabilidade do material, a variabilidade das condições climáticas, a variabilidade do operador e tantas outras variáveis que imputam variabilidade a todo e qualquer processo. Então, pessoal, não temos dúvida disso. Peço desculpas por não ter já definido de imediato qual era a tolerância. Mas vamos deixar esta operação de lado e vamos então agora naquilo que nos interessa. Projetos. Pessoal, vocês estão vendo aí um gráfico gigante com 6 etapas. E nós vamos, para simplificar, nos fixarmos na etapa A. A etapa A tem que estar concluída até o final do terceiro período.
eu vou substituir este gráfico de Gantt por estes dois gráficos. O gráfico de evolução baseado em escopo e tempo e o gráfico de evolução baseado em produtividade e a taxa de ocupação. Vamos primeiramente verificar lá o nosso gráfico de evolução baseado no escopo e no tempo. Eu vou começar a escolher qual o processo que eu vou adotar para a execução deste projeto. A etapa A. Pronto, eu tenho essa alternativa aqui, que é um processo exato e preciso, né? Que eu vou modelar ele para ver qual a possibilidade dele se aproximar da nossa meta. Ok, tá aí. Beleza? Processo atende prazo e escopo. Só que um outro parênteses, tá, pessoal? Em projetos, é quase que uma utopia nós pensarmos em ter um processo exato e preciso. Vamos verificar um segundo processo. Vamos modelar e ok, chegou aí. Ao chegar aí, nós observamos o seguinte: se nós traçarmos uma linha no centro dessa variabilidade, nós vamos verificar que essa linha vai ficar um pouquinho abaixo da linha que define o atendimento do escopo etapa A. Ou seja, embora esse processo tenha sim capacidade de cumprir o escopo, a probabilidade é inferior a 50%. Com relação a prazo, ela está tangenciando o nosso terceiro período. E eu diria para vocês que ele deve ter uma probabilidade de cumprir prazo de 6% aproximadamente. Bom, vamos agora a uma terceira opção. Pronto, está aí a nossa terceira opção. Vamos modelar. Que maravilha! O que aconteceu que nos é peculiar com esse processo? Este processo conseguiu ser modelado de forma tal que o seu centro, a partir do qual a sua variabilidade se distribui, coincide com a nossa meta. Bom, de imediato nós vamos descartar este processo e vamos analisar custo, né, pessoal? Nós estamos fazendo o projeto, então o dinheiro é fundamental. E ao verificar o processo exato e preciso, aquele que eu disse que em projetos é quase uma utopia, realmente, esse processo ele pode ser viável tecnicamente, mas economicamente ele inviabiliza o nosso projeto. Sobrou para nós, e temos sorte, né? Esse processo que conseguiu deixar a nossa meta como centro de gravidade de seus resultados. Agora vamos voltar para o gráfico da produtividade. A produtividade que eu vou considerar para que eu consiga atingir a conclusão da etapa A ao final do terceiro período, eu estabeleci como 70% de taxa de ocupação, uma produtividade de 100 por unidade de tempo ou recurso. Como eu falei para vocês, todo e qualquer processo tem variabilidade. Na realidade, não foi nem preciso falar para vocês. Vocês me cobraram. Quando eu peguei aquela operação de execução de 30 eixos, vocês me cobraram. Ué, mas cadê a tolerância? E isso aí ela. Isso significa o seguinte: eu posso, se eu conseguir gerenciar esse processo de maneira a mantê-lo sob controle, qualquer produtividade que eu atinja dentro desse círculo vermelho é o esperado. Não terá a ver com a minha gestão, tem a ver com a variabilidade intrínseca ao processo que nós escolhemos. Para me resguardar, eu vou usar uma estratégia para que a minha média de produtividade se situe aí nesse ponto. Nós somos uma equipe de gestão de projetos.
E ao analisar esse gráfico de produtividade, nós nos deparamos com uma janela de oportunidade. Sim, por quê? Porque a condição pessimista dessa nossa nova meta de produtividade, ela está com a produtividade ainda superior à nossa meta de produtividade original. E como é que nós fazemos isso hoje? Eu vou focar como produtividade meta de segurança a produtividade otimista da meta original. E ao verificar a nova posição da variabilidade, eu fico mais tranquilo ainda. Por quê? Porque agora essa variabilidade me joga para uma produtividade pessimista que é igual à produtividade média que eu estava originalmente adotando. Ou seja, se tudo der errado, eu vou cumprir meu escopo no final do terceiro período. Pessoal, é assim que nós trabalhamos hoje. Eu falei para vocês que tanto aumentar recurso quanto aumentar prazo tem o mesmo efeito de aumentar a taxa de ocupação. Eu vou falar de recurso por enquanto. Então, pessoal, vamos supor que nós tenhamos aumentado os nossos recursos para atingir a produtividade meta de segurança. Produtividade essa que é quantidade executada por unidade de tempo. E eu vou então jogar essa meta de produtividade de segurança no nosso gráfico de escopo-tempo. Pronto, está aí ela. Vou pegar agora a nossa produtividade otimista e vou jogar ela, pronto, no gráfico. Está aí ela. Mas eu também tenho que pegar a minha produtividade pessimista e ver aonde ela vai chegar. Ok. Como era previsto, o que aconteceu com a nossa produtividade pessimista? Aquela que, se tudo der errado nessa nossa meta de segurança, ela vai atingir o escopo. Vamos traçar a nossa evolução otimista. Ok, está aí ela. Vamos traçar também a nossa evolução na meta de segurança. E vamos traçar a nossa evolução pessimista. Ok, então nós estamos com essas três linhas de evolução propostas aí. Pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês agora. Melhor, eu vou dizer o que acontece com a nossa atual crença ao tratar com isso. Qual vocês acham dessas três evoluções que nós utilizaremos como linha de base do nosso projeto? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, deixa que eu respondo. Pessoal, quase que na totalidade das vezes, nós tranquilamente vamos utilizar a linha de base, a nossa linha pessimista. Por quê? Porque se tudo der errado, a gente acredita que nós vamos conseguir cumprir o prazo lá na meta original, ou seja, no final do terceiro período. E se a coisa der mais ou menos certa, nós vamos antecipar. E se der tudo certo, nós vamos antecipar e muito. E se tudo der errado, com os nossos recursos adicionais que colocamos no nosso planejamento, nós vamos chegar lá no final do terceiro período com o escopo da etapa A concluída. É esse o raciocínio lógico que nós utilizamos hoje. Para que é que nós usamos a linha de base do nosso projeto? Para calcular as folgas, calcular o caminho crítico, ou usar como referência para os gargalos, para quem trabalha com corrente crítica. Efetuarmos a mobilização de recursos e uma série de ações que nós vamos ter que tomar durante o tempo para que nós consigamos concluir a etapa A no final do período 3. Pessoal, é assim que nós gerenciamos hoje, via de regra, projetos.
no mundo inteiro. Vou falar agora daquela pesquisa que eu fiz nos países do G8 e do G20 na apresentação anterior. Vou mostrar para vocês este gráfico, que nada mais é a variabilidade do nosso processo dividida em 4 quadrantes. Pessoal, enquanto nós estivermos no terceiro quadrante, está aí uma luz amarela. Por quê? Nós ainda não conseguimos atingir o escopo. Temos prazo, mas não atingimos o escopo. Mas nós podemos estar também no primeiro quadrante. E aí, o escopo está resolvido. Mas nós estamos extrapolando o prazo. Mais uma luz amarela. Mais um sinal amarelo. No segundo quadrante, enquanto nós estivermos no segundo quadrante, pessoal, aí a vaca foi pro brejo. Aí nós estamos com luz vermelha. Por quê? Porque neste quadrante, nós não estamos atingindo ao escopo e já estouramos o prazo. Vamos então para o quarto quadrante. Sucesso total. Sinal verde para nós. Neste quadrante, nós atingimos o escopo dentro do prazo disponível. E aí vem, pessoal, o detalhe da nossa taxa atual de fracasso. Dessas 4 possibilidades, apenas uma dessas 4, nos dá probabilidade de sucesso integral em prazo e escopo. E 1 de 4 são 25%. E isso bate perfeitamente com meus estudos que eu demonstrei lá na apresentação anterior em relação ao comportamento dos prazos dos projetos, tanto no G20 como no G8. A média mundial de sucesso em prazos de projetos fica em torno de 28, 25%. O que bate com o nosso cálculo. Sabendo agora do impacto dessa variabilidade, a nossa linha de base está ali, é o centro do nosso processo, e se nós visualizarmos os 4 quadrantes, nós voltamos exatamente à estaca zero. Ou seja, nós passamos a ter uma probabilidade de 25% de ter sucesso, que corrobora a taxa de fracasso mundial em atendimento de prazos de projetos, que é maior do que 70%. E com um agravante, gastando mais, nós botamos mais recursos. Vocês vão dizer assim, não, mas para um pouquinho, tem alguma solução, eu posso dar mais prazo. Então tá, o pessoal tá ali, ó. O prazo foi para ali. Só que nós, quando fazemos isso, nós também levamos a nossa linha de base para lá. É verdade. A variabilidade ela foi para lá também. E nós passamos a ter então não mais uma probabilidade de 25% de atingir a nossa meta original. Mas agora nós passamos a ter uma probabilidade de concluir no prazo também de 25% a nossa meta com folga de prazo. Pessoal, lembra quando eu falei para vocês que aquele ditado de que projeto não se entrega, projeto se abandona, e que ele tinha sim um cunho científico? Está aí, pessoal, está demonstrado aí. Quando nós focamos numa determinada meta, os nossos resultados, em função da variabilidade inerente a todo e qualquer processo, ela tende a se distribuir ao redor dessa nossa meta. E se nós fizermos um acréscimo de prazo no meio do projeto, por exemplo, já fizemos 50% de avanço, mas conseguimos aí uma extensão de prazo. A gente revisa a nossa linha de base, mas a variabilidade continua. O raio absoluto dela não será mais o mesmo, será menor,
Por que menor? Porque nós já comemos, nós já gastamos a outra metade do raio na primeira metade do projeto. Complementando, o que acontece? A gente começa a pedir prazo, ganha prazo, foca na nova linha de base e voltamos a ter 25% de probabilidade de atingir a nossa nova linha de base. E fizemos isso 1, 2, 3, 4 vezes. Eu acho que boa parte de vocês já passou por isso, de conseguir 2, 3 ou até mesmo 4 prorrogações de prazos de contrato. Pessoal, e como é que nós conseguimos terminar o contrato? Normalmente, começam a ser abertas concessões de escopo ou qualidade. E aí então a gente abandona, desculpa, que é isso? A gente entrega o projeto. Então esse é o ditado: projeto não se entrega, projeto se abandona. E essa característica de nós focarmos numa meta e não conseguimos atingi-lo, nós darmos uma margem de segurança para essa meta e não conseguimos atingi-lo, e fazendo isso sequencialmente, eu chamo de viés de convergência, que é a propriedade que a variabilidade imputa a qualquer processo de se distribuir ao redor da meta e não convergir para a meta. Nós entendemos isso, vocês me cobraram isso lá no exemplo do torno, lá no exemplo do eixo, né? Mas nós não conseguimos aplicar isso nos nossos projetos. Calma, vocês vão me dizer assim: não, eu aplico. Eu também aplico. E vou dizer então como é que eu aplico. Com esse conhecimento, com esse nosso conhecimento vigente hoje. A nossa necessidade é estar com um determinado projeto concluído em 20 meses. Se eu sou contratante, eu vou lá e contrato a executora para que o faça em 16 meses. E fico quieto. Por que eu fico quieto? Porque eu tenho que manter esse pessoal com a corda esticada. Se eu afrouxar esse pessoal, deita e rola. E se eu for o responsável pela execução e eu tenho um contrato de 20 meses, nós faremos duas coisas, tá? Vamos falar algo similar ao que faz a contratante. Eu pego e faço a minha equipe planejar para que seja feito em 16 meses. E eu vou ter 4 meses de folga, talvez aí eu me resolva. Mas na prática, boa parte das vezes, nós fazemos uma outra coisa. Nós ficamos, desde o início do projeto, já buscando caracterizar desvios que nos viabilizem, pelo menos, ganhar prazo sem penalidade. E sim, se o escopo estiver complicado, a gente ainda consegue, né, aumentar a nossa venda. Ok, pessoal? Então, este é o viés de convergência. Eu não tenho dúvida que o que eu demonstrei para vocês é corroborado pela experiência de vocês. Mas faltou um detalhe, pessoal, que é muitíssimo importante. E ele serve tanto para o fato de eu ser a contratante ou de eu ser a executora. Quando a gente dá essa folga, que só a gente sabe que ela existe, a gente joga por água abaixo tudo aquilo que virou moda. Ou seja, a valorização dos nossos recursos humanos. Este é o nosso bem mais precioso. E por que nós jogamos por água abaixo isso? Porque quem já participou de mais de 2 projetos sabe o que acontece quando os prazos começam a escorregar e a equipe não consegue resolver. Inicialmente todo mundo dá seu empenho, mas logo em seguida a equipe começa a ficar fragilizada.
Alguns já começam a buscar culpados, outros começam a transferir responsabilidades, outros começam a se deprimir, outros começam a se exaltar. E pessoal, nós somos seres humanos, né? Lá se foi a motivação e lá se foi a autoestima. E ainda por cima, o pessoal está se matando e escuta coisas do tipo: o pessoal não é comprometido, o pessoal não é capacitado, o pessoal não é qualificado. Pessoal, vocês imaginam que isto é valorizar os recursos humanos que nós temos, que nós somos? Claro que não, claro que não. Então, pessoal, além de tudo isso, dá esse baita estrago. E eu vou, em função disso, contar para vocês um segredo. Na apresentação anterior e nesta apresentação, eu digo categoricamente para vocês: a equipe de gestão não é capaz de minimizar a variabilidade de um processo específico. Podemos até trocar de processo, mas a variabilidade é intrínseca a todo e qualquer processo. Então, a equipe não tem como influenciar esta variabilidade. Tem sim, tem sim, tem sim. Eu lá na apresentação anterior, e aí eu omiti. Nós não conseguimos fazer isso hoje através da nossa atual crença. Nós não conseguimos minimizar essa variabilidade. Mas nós conseguimos entender o viés de convergência e aplicá-lo. Nós vamos descobrir o seguinte: parte daquela variabilidade, ela é sim impactada pela nossa gestão. Nós não somos culpados porque nós não estamos aplicando o conhecimento que não está disponível. Então, a gestão é essa mesmo. O melhor gestor vai fazer tudo que pode dentro do seu conhecimento. Mas no momento que nós tivermos um conhecimento adicional, nós temos que aplicá-lo. E aí, pessoal, eu vou dizer como é que nossa equipe de gestão acaba influenciando sim na variabilidade do processo. Lembra o exemplo que eu dei na apresentação anterior? Que nós temos um projeto e estamos com dificuldade nas aquisições. Nós fomos lá, trocamos o fornecedor, aumentamos os inspetores na fábrica, aumentamos o número de ensaios, porém o nosso prazo não adiantou nada. Detectamos também que havia um probleminha na definição do escopo. Nos reunimos com todos os stakeholders e deixamos o escopo bem claro, mas o prazo também não foi atendido. Então, pessoal, o que nós fazemos na prática? A gente começa a mexer onde não deve. A gente começa a acrescentar variabilidade em função do nosso desespero. Acho que o nome até é esse, do nosso desespero de não conseguir resolver o problema. A gente começa a buscar pelinho ovo, a gente começa a buscar a solução aonde a gente não sabe que ela está. E aí existe uma piada a respeito de um bêbado que estava numa quermesse, um bêbado da cidade, tinha uma festa na igreja, na frente da igreja havia uma festa e lá estava o bêbado. Muito bem quisto, muito conhecido da cidade. Que ele faz tudo, sabe? Quando não está bêbado, ele faz tudo. E está lá o bêbado procurando, está lá procurando, eu não acho. E como ele era muito bem quisto, as pessoas foram se aproximando. Daqui a pouquinho tinha umas 100 pessoas com o bêbado procurando a carteira do bêbado, que era o que ele havia perdido. Até que um fez a seguinte pergunta: ô bebum, tu perdeu aqui essa carteira? Não sei. Tá, mas onde é que tu andou com ela? Eu tava lá no fundo da igreja e quando a festa começou eu vim pra cá. Não, então nós temos que procurar lá no fundo. Como procurar no fundo? Lá tá escuro. Lá eu não vou achar. Pessoal, é isso que nós fazemos com os nossos projetos.
A gente não sabe onde está o problema dos prazos e começa a procurar onde tem luz. E essa luz é muito tranquila. Nós vamos achar luz nos recursos humanos, vamos achar luz na definição de escopo, vamos achar luz na integração, vamos achar luz na comunicação, vamos achar luz no contratante, vamos achar luz na executora, vamos achar luz em tudo que é canto. Mas nós não vamos iluminar aonde nós precisamos iluminar, que é aonde efetivamente está o nosso problema com prazo. Pessoal, em 2010 eu lancei um livro chamado Gestão por Modelagem Vetorial, Os Segredos da Curva S. Embora eu seja suspeito para falar do livro, eu posso dizer algumas coisas muito tranquilamente. Primeiro, é o único livro no mundo que trata deste assunto com esta abordagem. Pelo menos, nesses 30 anos, eu não encontrei nada com esta abordagem. Segundo, o feedback que eu tenho recebido de algumas pessoas que compraram e leram o livro, me reportam que ele é um livro de fácil leitura. Mas também me reportam que há uma dificuldade de contextualizar o que está no livro na vida real. Então, estas apresentações, essas duas apresentações, também tiveram como objetivo ajudar a contextualizar a variabilidade no nosso universo de projetos. Não estou dizendo com isso, pessoal, que vocês devam ler o livro. Não, não precisam ler o livro, não precisa mesmo. Mas quem quiser pode lê-lo. E eu acho que vai ser muito útil. Não é a condição necessária. Porque eu acredito que, passado o impacto da quebra do paradigma, isso aí vai parecer, o que eu demonstrei aí vai parecer coisa óbvia, beabá, coisa que todo mundo sabia há séculos. E sabe, tá? Existe uma série de outras áreas que não a de gestão de projetos que aplica isso perfeitamente. Para quem estiver interessado no livro, existem basicamente duas formas de obtê-lo, né? Uma forma que é eficaz, Livraria Cultura, e a outra forma é comigo. Então, a minha variabilidade é grande, porque eu não tenho a logística que a Livraria Cultura tem, né? Economicamente, se todo mundo comprasse de mim, era mais negócio. Mas eu tenho que ter respeito com o meu cliente, tá? Se quiserem, peçam para mim, eu posso mandar. Mas é mais eficaz via Livraria Cultura. Eu tenho certeza que vocês entenderam a lógica do raciocínio. Não quero dizer com isso que todos concordem, mas eu tenho certeza que a lógica ficou muito bem entendida. A lógica que eu utilizei ficou muito bem entendida. E aí, pessoal, eu vou então agora declarar para vocês qual foi a minha intenção com esta apresentação em duas partes. Primeira intenção: divulgar a ideia. Por isso, pessoal, que eu peço para vocês, compartilhem. Não gostou? Compartilhem, cheio de críticas. O cara está no mundo da lua, o cara parece que nunca fez projeto, o papel aceita tudo. Compartilhem, porque compartilhar a crítica de vocês pode acontecer duas coisas. A que eu espero é que quem assista o vídeo dê um outro enfoque, diferente de quem não gostou. Isso é o que eu espero, claro. Mas tem uma coisa tão importante quanto. Pode ser que alguém, ao ver o vídeo, consiga demonstrar que tudo isso que eu mostrei para vocês está errado. E, ok, eu pelo menos saí ganhando com isso. Vai doer no coração, mas eu vou sair ganhando. Não, pô, eu estava numa linha errada. Quem sabe eu preciso de mais 30 anos para descobrir então qual é a causa da raiz. E aqueles que gostaram, pessoal, mais motivo ainda, pessoal. Compartilhem, façam os elogios. Então, eu falei que o vídeo não teve custo, mas eu peço, me paguem assim.
compartilhando o vídeo. E se quiserem me dar um prêmio, um bônus, normalmente quem dá bônus é quem está aqui nesse lado. Não, como é tudo de graça, se vocês querem me dar um bônus, sim, se inscreva no canal, clique no gostei se gostaram, clique no não gostei se não gostaram, façam comentários, tá, pessoal? Tem uma outra motivação, que é a seguinte: eu tenho um sonho, eu gostaria muito que a aplicação desta descoberta se desse a partir do nosso país. Não vou me comparar com o Deming nem ninguém, mas eu tenho certeza que o Deming, por exemplo, ficaria muito contente se ele tivesse conseguido espalhar o seu conhecimento a partir dos Estados Unidos. Não foi o caso, o Japão deu outra oportunidade a ele. E eu não tenho nenhum preconceito. Se eu puder ser útil para alguém ou para alguma empresa que não seja no Brasil, terei enorme prazer. Mas o meu sonho é realmente que essa ideia se distribua por aqui. Por isso, do reiterado pedido que eu faço para vocês: divulguem a ideia. Divulguem a ideia. E como eu falei que eu não sou hipócrita, eu tenho sim interesse comercial nisso. Palestras, consultorias, treinamentos, parcerias. Se vocês acharem que eu posso ser útil, eu estou disponível para essas coisas. Pessoal, este livro foi um compilado desses 30 anos de estudo, pesquisa e aplicação. Mas nesses 30 anos eu desenvolvi uma série de aplicações que nos levam sim a, apesar do viés de convergência, nós cumprirmos prazos. Não precisamos, ao contrário de que muitos podem estar pensando, começar a prever prazos superiores ao que nós prevemos hoje. E com uma coisa que vocês vão se surpreender: muitas das vezes com redução de recursos. E é para isso que eu estou me colocando à disposição de quem entender que eu possa ser útil. Pessoal, agradeço enormemente a atenção de vocês nessas duas apresentações. Quem não viu a primeira, recomendo que veja. Agradeço antecipadamente a vocês que estão compartilhando, estão se inscrevendo. Eu sou imensamente grato a vocês. E espero do fundo do meu coração que em breve nós estejamos trilhando não mais o caminho de mais de 70% de atraso nos nossos projetos. E passamos, a partir do viés de convergência, a trilhar o caminho de 95% dos nossos projetos cumprirem prazo. Pessoal, um abraço e mais uma vez muito obrigado.